capítulo 19, versículo 16 e 17. Diz assim: não andarás com o mexeriqueiro entre o teu povo, nem conspirarás contra o sangue do teu próximo. Eu sou o Senhor. Não odiarás o teu irmão no teu coração. Não deixarás de repreender o teu próximo, e não levarás sobre ti o pecado por causa dele. Amém? Hoje eu quero trazer uma palavra de ensinamento para nossas vidas. Você sabia que algumas vezes na nossa vida muitas coisas não fluem, não anda, não prospera, não cresce? Diga por quê? Por causa das nossas palavras. Quando nós tropeçamos em palavras, quando nós não atentamos para uma maldição chamada maledicência, mexerico ou mexeriqueiro, o mexerico é a fala, ou para um ponto chamado fofoca. Queridos, a Bíblia condena tudo isso. E aqui nós vimos em Levítico, quando a Bíblia diz que não devemos andar com o mexeriqueiro. Impede da nossa vida crescer, impede da tua vida andar, e impede da igreja ter o crescimento dela. O mexeriqueiro, ele é atrasalado da sua vida. O fofoqueiro, ele tem uma profissão: falar mal dos outros. Diga misericórdia. Eu quero ser profeta de Deus para a tua vida hoje, para que você tenha um entendimento bíblico de alguns pontos que Deus abomina. A Bíblia diz que a ordem de Deus é clara: ninguém deve andar com mexeriqueiro no meio do povo de Deus. A definição aqui do mexerico, ou de mexericar, narra-se em segredo, astuciosamente, com o fim de maquinar intriga, confusão. Andar com mexeriqueiro, fazer intriga. E na definição de mexeriqueiro encontramos o termo leva e traz, ou seja, fofoca. Diga mais uma vez misericórdia. Então Deus, ele diz para mim e para você que devemos ter cuidado em qualquer lugar que nós formos. Isso pode ser no âmbito igreja, isso pode ser numa célula, isso pode ser numa reunião de trabalho, isso pode ser dentro da sua casa, na escola, dentro de um ônibus. Você precisa ter cuidado. E ele diz assim: bispo, é impossível nos dias de hoje e no relacionamento nós não falarmos mal de alguém. Há uma diferença muito grande em você citar o nome de algumas pessoas, né? Mas tem pessoas que às vezes ela com a boca ela passa do limite, e às vezes o nome de uma pessoa ela corre todo um bairro, corre uma cidade, às vezes corre a igreja, às vezes o nome de uma pessoa corre uma sala de aula. Eu creio que muitos aqui que já estudaram, ou já se formaram, ou aqueles que estão estudando, sabe disso, que quantos colegas seus de sala de aula, por algum erro dele, ou por alguma falha, o nome dessa pessoa ficou uma pessoa que foi assim, o nome foi colocado no ventilador, pulverizando tudo, né? Aonde às vezes a pessoa não sabe nem a realidade, não tem nem noção, na verdade, se foi aquilo mesmo. Teve um irmãozinho que colocou recentemente numa rede social, falando acerca de uma situação que aconteceu numa cidade. Ele colocou um vídeo de um pastor, quem está me ouvindo? De um pastor que naquele momento
em que o pastor estava em casa com sua esposa, apareceu um calunga, diga um calunga. Esse calunga é endemoniado. Esses ratos invadem. E ele contando uma história que foi um caso verídico. Um caso que aconteceu. E a casa desse pastor era baixa. Ou seja, todos que passavam pela porta conseguiam visualizar a sala e a cozinha. Ele chegou em casa e de repente saiu um rato de algum vão lá da casa. A mulher começou a gritar. E foi o que ele fez? Ele correu, pegou a vassoura e correu atrás do rato. E saiu pela casa. E a mulher gritando, passou para cá, passou para lá. Vai, pega. Uma irmã passou pela porta da casa e viu o pastor com a vassoura e correndo para um lado e para o outro, e a mulher gritando, uai, 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 uai. Essa irmã simplesmente julgou. Foi o que ela fez. Chegou na igreja, onde não tinha só um pastor, tinha outros pastores, que não era o pastor presidente do local, e disse, olha, o pastor fulano de tal, passei ontem, e ele estava batendo na irmã, rapaz, de vassoura. Diga misericórdia. Batendo de vassoura. Aí uma começou com a outra. Diga aleluia. Uma falou para a outra e para o irmão e para a irmã e começou a divulgar isso na igreja. Por último, caiu no ouvido do pastor, que era autoridade sobre aquele pastor. Chamou ele e disse, mas irmão, foi o que você fez, rapaz? Como é que você bate na irmã, tal? Você está eliminado, você tem disciplina. Aí tomou a carteira dele de pastor, meteu ele no banco da igreja. E ele ficou muito triste com aquilo, por causa da confusão que causou. Uma cidade pequena, porque dentro da igreja ficou sabendo, a cidade toda vai ficar sabendo. E aí ele disse, tudo bem, eu não fiz isso, eu quero me explicar o que foi que aconteceu. E aí ele pega o microfone e pede permissão para que a irmã que viu falasse alguma coisa. A irmã pegou, levantou e disse, eu vi. Aí ele passou, foi isso. Aí a irmã veio e disse para ele, me perdoe, pastor. Pediu perdão à irmã, a mulher dele, pediu perdão a ele, pediu perdão dentro da igreja. Aí ele disse, tudo bem, irmã, eu te perdoo. Agora você vai pegar um saco de pena, né? Aquelas penas fininhas. Você vai subir na montanha e vai largar ela. E vai deixar o vento levar. Depois você vem catando uma por uma. Porque o perdão eu vou lhe dar. Mas o meu nome, que foi espalhado pela cidade toda, que o pastor estava dando cacetada na mulher dele. Quem é que vai voltar dizendo, em casa, em pessoas, dizendo, eu não fiz isso, não foi um erro, foi o rato que passou. E muitas das vezes é assim o mexeriqueiro, o fofoqueiro, ele é assim algumas vezes. Ele não mede a consequência do que o outro vai estar acontecendo, do nome dele. A pessoa não tem ideia do prejuízo que ela faz quando ela defama a vida de alguém, quando tem calúnia de alguém, quando põe o nome da pessoa em uma fofoca, em uma intriga, em uma confusão. As pessoas não têm ideia disso, mas a gente precisa entender que isso é pecado, como está aqui em Levítico 19:16. A implicação espiritual desta prática não pode ser definida como nenhuma palavra, a não ser pecado. Mexericar é desobedecer a Deus. Portanto, o pecado aponta o final. Mas o versículo diz o seguinte: esta proibição divina nos revela que não, para que não viemos a pecar, somente o que faz o mexeriqueiro, mas também o que dá ouvido a ele. Nota a expressão: não deixará de repreender o teu próximo,
e não levarás sobre ti o pecado por causa dele. A Bíblia diz que nós temos que ouvir esse tipo de coisa. Tem coisas que, como pastor líder, a gente ouve algumas coisas e diz assim: calma, esquece isso, não é bem assim, tal. E para trazer paz, a gente nem coloca uma frase perto da outra, porque às vezes você vai juntar duas pessoas para ver o que está falando, dá mais confusão ainda, dá mais problema. Mas o que se fazer quando se anda com um fofoqueiro? O que se fazer quando anda com um mexeriqueiro? Ou você o exorta com amor e carinho, como a Bíblia diz, você chama a atenção dele, você diz: querido, eu estou percebendo que você está falando muito dessa pessoa, eu estou percebendo que você precisa liberar um perdão para essa pessoa, eu estou percebendo que você precisa esquecer isso, porque é pecado, e você está trazendo maldição para a tua vida. O que você vai ganhar falando dessa pessoa, pelo amor de Deus? E esse sistema, porque o diabo, ele infelizmente, ele investe muito na fofoca, ele investe muito no mexerico, na picuinha, no disse-me-disse, do leve e traz, fulano me falou, fulano me disse. Para mulher feio, para homem piorou, irmão. Homem fofoqueiro, homem maledicente, homem todo dia preso em uma coisinha, fulano me disse, fulano me falou, porque eu ouvi. Meu irmão, é no teu que fazer uma pessoa ficar presa em alguém me disse, em alguém me falou, em alguém que está ali insinuando: você não sabe, eu ouvi uma fresca hoje. Você tem certeza que aquilo é verdade? Você tem certeza do que estão falando para você? É sério? A Bíblia diz que a acusação precisa ter no mínimo 2 testemunhas. E isso também é para a nossa vida secular na lei dos homens. Alguém, quando diz para o outro: eu vi fulano fazendo, a pessoa pode lhe processar e você vai ter que provar. Se você não tiver provas concretas, você vai tomar prejuízo, você vai ter que indenizar essa pessoa por defamação, calúnia e muitas outras coisas mais, porque isso já está na Bíblia. A Bíblia fala que não devemos defamar, não podemos de alguma forma agir. E o que é quem ganha com isso? Diga as trevas. A Bíblia está dizendo que quando alguém dá ouvido ao mexeriqueiro, está sendo cúmplice com ele, está levando sobre si o pecado por causa da outra pessoa. A única forma de não pecar junto com essa pessoa, o mexerico, é repreendê-lo e não dar ouvido. Sempre a gente vai ter alguém, é como eu falei, quem nunca falou de alguém? Quem nunca de alguma forma não sentou para algum momento falar de alguém? Eu sou o primeiro a confessar a você, com certeza já deve ter falado de várias pessoas, como homem, como ser humano normal. Mas quando a gente vai ter discernimento espiritual, e nós vamos ver que isso é um atraso de vida, querido, de lá de trás, quando eu me converti até aqui, eu tenho evitado, eu tenho procurado vigiar, porque às vezes nós somos pegos em algum momento, em alguma situação. Querido, tem pessoas que elas são experientes em saber das coisas dos outros. Tem um dom, que isso não é um dom, todo dom vem de Deus. Tem uma técnica demonizada em aprender, em saber do que fulano está fazendo, do que ciclano fez, do que Beltrano, falou. E às vezes, querido, algumas coisas que não tem lógica, o nome dessa pessoa ou de alguém corre em muitos lugares. E eu vou dizer para você, a Bíblia diz que isso é abominação, que isso é pecado, que isso não agrada a Deus, e quem perde é eu e você. Porque quando falamos, vamos estar murmurando. Quando criticamos,
vamos estar de alguma forma também tomando o lugar de Deus. A Bíblia diz: não julgueis para que não seja julgado, porque da mesma maneira que você julgar, Deus vai julgar você. É fácil, irmão, apontar o dedo para um líder de igreja, é fácil apontar o dedo de um pastor, é fácil apontar o dedo de alguém que você não tem prova. Agora, eu quero ver se é fácil, é você chegar diante do tribunal de Deus, quando Ele disser todas as nossas obras aqui nessa terra. Então a gente precisa ter esse controle e entender que isso prejudica o reino de Deus. Sempre aconselho o irmão, sempre oriento as pessoas que ela precisa ter uma cautela sobre isso. Alguém vem falar mal de alguém, falar de alguma pessoa, em alguns casos, irmão, tem coisas que precisa ser falada e não é fofoca, amém? A gente precisa apoderar. Tem um líder de célula dentro da igreja, tem um problema que está acontecendo, essa pessoa vem e comunica a mim para resolver, para sinalizar para a minha vida. Isso não é fofoca, isso não é maledicência, isso não é uma intriga, isso é coisas que precisa ser falado. Tem coisas que precisa ser dito, tem coisas que precisa ser orientado. Por quê? Para que possa ter ajuste e vigilância. Porque às vezes tem pessoas, querido, que ela tem uma vida longe de Deus. Ela pode estar dentro da igreja fazendo alguma coisa e de repente o pastor não sabe. Aí lá na rua você vê a pessoa fazendo, e aí Deus cria uma situação até para que eu possa saber, alguém saber, para que possa resolver tal coisa na vida da pessoa. Agora entenda algo: estar pela rua, estar por casa em casa, estar por panela, por grupo, falando de pessoas, criticando. Irmão, nos dias de hoje, como pastor, eu tenho visto menos, graças a Deus. Mas quando eu era mais novo na fé, eu não sei porque eu parei de olhar para essas coisas e não fiquei mais atentando o que as pessoas falam. Eu vou dizer para você, eu já vi muita coisa acontecer nessa vida, de pessoas saírem das suas casas, ir para a casa de outro irmão, falar do pecado do outro, falar do problema do outro, falar do erro dos outros. Aí eu te pergunto, o que nós estamos fazendo? Quem está sendo edificado? Quem vai crescer com isso tudo? Diga: ninguém. O cristão tem que estar perto suficiente da palavra de Deus, para que ele possa ter diretriz, direção sobre essas coisas. Abra sua Bíblia em Gálatas. Gálatas, capítulo 6, versículo 1, que diz assim: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigiu com espírito de brandura, e guarda-te, para que não seja também tentado. Ou seja, quando alguém não tem noção sobre o assunto, você deve orientar ele. Agora, como é que a gente orienta alguém que está muito fofoqueiro dentro da igreja, que está na rua? A gente chama: irmão, vigia, rapaz, vigia, está falando do irmão, tenha calma com isso. Aí você vai repreender com amor, com carinho, ensinando ele que isso desagrada a Deus e que isso não é bom aos olhos do Senhor. Não temos que controlar a vida de ninguém. Se alguém está em falha, devemos ademostrá-lo, devemos mostrar na Bíblia que isso desagrada a Deus. Diga amém. Se orarmos ao menos metade do que o mexeriqueiro, e a igreja será um lugar bem diferente. No lugar de nós falarmos, no lugar de nós criticarmos, devemos ter uma noção mais
ágil. Orar, diga orar, é a chave. Precisamos reconhecer que o mexeriqueiro é indicado por Satanás. Diga, quem levanta o mexeriqueiro? O diabo. O mexeriqueiro, ele é defamador, contendeiro, fofoqueiro, intrigueiro. É aquela pessoa que vai estar ali para falar de tudo e de todos. Vai falar do ministério de louvor, vai falar de alguém que está trabalhando, vai falar de alguém que está cozinhando, vai falar de alguém que está varrendo. Sempre vai ter um defeito, sempre vai ter uma brecha, que aquela pessoa vai ter uma pauta, vai ter um tema para criticar, para apontar e para fazer com que outras pessoas sejam contaminadas. A Bíblia diz em Provérbios: não tendo mexeriqueiro, a fofoca para. Acaba. Se cada um de nós tomarmos conta da nossa vida e daquilo que Deus botar em nossa mão. Tem muita gente dentro da igreja, irmão, com uma vida fria, fracassada espiritualmente, não ora, não lê Bíblia, não pratica a verdade de uma forma como é para ser, não busca fazer alguma coisa para agradar a Deus, mas para apontar, para criticar, para falar mal de quem está fazendo, é daqui para ali. É rápido. E isso não acontece só na igreja, isso acontece em vários lugares de nossa vida. Isso acontece, querido, aqui, isso acontece em sua casa, isso acontece no seu trabalho, isso acontece em qualquer lugar, porque isso é um sistema demonizante. É algo que vem das trevas para roubar, para matar e para destruir a vida daquele que está servindo. Quantas pessoas não tiveram coração e mente para enfrentar os mexeriqueiros daquilo que ele estava fazendo, dos fofoqueiros ao seu redor? Irmão, os mexeriqueiros, ele tem parentesco com Tobias e Sambalate. Foram dois demônios na vida de Neemias. A Bíblia diz que Neemias estava construindo o templo, restaurando os muros, as portas de Jerusalém. Aí Tobias e Sambalate mandavam carta dizendo: desce aí. Quando era assim, diz: olha o que eles estão fazendo, eles estão levantando o muro, uma raposa vai passar por cima e vai cair. Quantas pessoas torce para ver a queda do outro, comenta, queridos, misericórdia. Quando o reino de Deus perde, todo mundo perde. Porque Deus é pai de muitos filhos, e a vontade dele é que sejamos todos um. Quando escreve o apóstolo Paulo aos irmãos em 1 Timóteo capítulo 5, do 11 e do 15, abra aí, do 11 ao 15. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 11. É só para você acompanhar. O apóstolo Paulo tratou de algumas viúvas dentro da igreja. A Bíblia diz que ele entra numa área muito delicada, mas porém ele fala de algumas irmãs mexeriqueiras, tá? Ele fala sobre isso. Ele diz assim: mas rejeita as viúvas, as mais novas, porque quando se tornarem levianas contra Cristo, querem casar-se, tendo já a sua condenação, por haver violado a sua primeira fé. Além disso, aprende também a ser ociosas, andando de casa em casa, e não somente ociosas, mas também faladeiras, integrantes, falando o que não convém. Quero, pois, que as mais novas se casem, tenha filho, dirija sua casa e não dê ocasião ao adversário de maldizer, porque já algumas se desviaram, indo por Satanás. O que é que Paulo está dizendo aqui? Ele conta um caso diferenciado, mas o exemplo dele estava se referindo a algumas pessoas que se ajuntavam naquela época já para defamar a vida de um e de outros.
E ele disse: se afasta dessas pessoas. E ele dá o exemplo, algumas mulheres mais novas, que perderam seus maridos, que elas poderiam se casar de novo e ter filhos, mas deveria vigiar e se afastar do mexerico ou do mexeriqueiro, porque algumas tinham se afastado do caminho do Senhor e já tinha entrado numa rota satânica, demonizante, e estavam sendo levadas por demônio. Já é tempo, querido, de nós entendermos que não dá mais tempo para nós ficarmos falando mal de A, falando mal de C, falando mal de irmão, falando mal de presidente da república, de governador. Chegou a hora de a gente falar mal do pecado, da destruição que a terra está entrando. Chegou a hora de nós blindarmos a nossa boca com a palavra de Deus e com o espírito de vigilância. Para quê? Para que em nós não entre o espírito da murmuração, que destrói a casa, que destrói a família, que destrói os filhos, que destrói a tua própria vida. Queridos, entenda uma coisa: há uma quadrilha de demônios que trabalha muito pesado nesta área. Eu quero que você reflita: o fofoqueiro, o mexeriqueiro, o caluniador, o defamador, o contendeiro, o murmurento. Você percebe que é o mesmo pecado, está dentro da pessoa. Quantas pessoas estão presas nisso aí? Não consegue dar um glória a Deus, não consegue agradecer por essa chuva que está caindo, não consegue agradecer pela bênção do dia, não consegue agradecer pelo livramento, não consegue agradecer por ser salvo. Quando você agradece, você tem o direito de receber de novo. A gratidão faz com que pessoas sejam mais abençoadas. Querido, torcer pelo bem do próximo é uma virtude. Torcer para que seu irmão cresça, torcer para que irmãos sejam levantados na igreja, torcer para que as coisas de Deus dê certo. Eu quero dizer para você que a vida é um bumerangue, ele vai e volta. E muitas das vezes pessoas, elas estão cautelizadas, presas, elas estão investindo no que os outros estão fazendo e não no que ela está fazendo. Elas estão investindo no que fulano está deixando a casa desarrumada, que não está cuidando do marido. Meu irmão, de quem é o problema de quem não está cuidando do marido? Hein? De quem é o problema que não está cuidando do filho? De quem é o problema? O problema da pessoa, não é meu nem seu. Quando eu e você voltarmos os nossos olhos em temer a Deus e se preocupar mais com a nossa vida do que com a vida de pessoas para destruí-la. E entenda uma coisa: você pode se preocupar com a vida do seu irmão, mas para ajudar quando ele quiser ser ajudado. Ah, irmão, quando alguém quer ser ajudado, ele te procura. Em alguns casos, facilita, abre portas, tem um relacionamento, uma comunicação, e aí você vai ajudar essa pessoa. Tem pessoas que são fechadas, ela bloqueou-se para tudo e para todos. Precisamos respeitar as pessoas que se fecharam, que são bloqueadas. A gente precisa orar e deixar na mão de Deus. Existem pessoas que elas dão abertura para eu e você, ou qualquer pessoa, entrar na vida dela. Tem outras que não. E às vezes algumas pessoas que não dão, nós queremos falar dela. E aqueles que dão, que não vigia. Eu já falei muito aqui na igreja. Você não é porque você está no meio da igreja, não é porque você está lidando com um bocado de crente, que você tem que abrir sua vida para todo mundo. Tá? Você não conhece uma pessoa, conhece hoje, começa a conversar e você conta, aí o outro chama no WhatsApp, você começa a falar, depois seu nome está rodando por aí, e você, porque não vigiou. Isso não é porque está na igreja. Mas a igreja não é céu. A igreja
não é aonde Deus está, o céu de Deus. Aqui tem um bocado de gente falha, mas você precisa abrir seu coração para quem você confia de verdade. E o coração a quem você confia precisa ser, de alguma forma, de alguém que lhe deu confiança. A realidade precisa ser temperada. Você precisa poldar-se. E algumas vezes quem erra em nosso nome está na boca de muitas pessoas, somos nós mesmos. Porque temos muita confiança em muita gente. Já tem aquelas pessoas que falam sem ver nada. Ele vê o vento passando por você, ele já diz. Irmãos, não leva a igreja a lugar nenhum. A igreja não cresce, sua vida não cresce, sua família não cresce, nada cresce. Foca no teu marido, foca na tua esposa, foca no teu filho, foca no teu ministério. Eu quando vejo pastores, amigos meus crescendo, eu dou glória a Deus. Porque no dia que eu quiser uma ajuda, eu sei onde vou correr, ali está dando certo, eu vou lá ouvir, oh glória. Tem pastores, tem amigos que quando alguém está crescendo, ele fica com raiva. Eu tenho que avaliar minha própria vida, eu tenho que ver o que está acontecendo. Assim serve para tudo. O maior defeito de outro é quando vê outro crescendo, ele quer bater. Sabe para quê? Para, de alguma forma, criticar aquilo que eu não tive êxito, aquilo que eu não tive crescimento. Eu vou bater para defamar aquela pessoa, para eu ficar por cima. Porque eu não bato palma e dizer, glória a Deus, Deus está usando fulano. Glória a Deus, Deus levantou aquele homem, Deus levantou aquela mulher. Rapaz, Deus está fazendo obra linda naquele lugar. Que bênção. Quem vai ser exaltado na vida daquela pessoa? Deus. Mas não é assim. Se você é um levita e Deus levanta um levita e o levita sobressai você, o diabo vai colocar uma setinha no seu coração e o que você vai achar, um bocado de defeito naquele levita. Se Deus levanta um pregador na igreja e aquela pessoa começa a ser usado por Deus e começa a desenvolver e a crescer, eu vou arrumar uma situação para defamar aquele jovem, aquele homem, aquela mulher que está sobressaindo. Você sabe por quê, irmão? Porque no coração de qualquer pessoa pode entrar qualquer sentimento, mas a gente tem que relutar contra isso e a gente precisa, sabe o quê? Falar. Parabéns, irmão, Deus te abençoe, você é bênção, glória a Deus, Deus está levantando mais um. Ou então quando aquela pessoa cai ou tem um deslize, eu não disse, eu já esperava. Irmão, se eu falasse todo mundo que eu esperei cair e caiu e eu falasse misericórdia, eu teria já 1000 estrelas no corpo de gratificação, porque a minha palavra foi certa. Como pastor, eu sei que algumas pessoas estão andando no caminho errado e o fim dela eu sei onde ela vai parar, porque eu conheço a Bíblia, a palavra de Deus não mente. Quantas pessoas procuram um caminho errado e a gente diz misericórdia, assim onde é que vai cair aquela pessoa? Não é que está torcendo pela queda, é porque ela que seguiu, e o fim, a gente já tem experiência o que vai dar. Mas graças a Deus, eu nunca me gloriei, eu me entristeci. Você sabe por quê, irmão? Porque mais uma vida o diabo levou, mais um coração o diabo tragou. Quando você tem inimizade na igreja, quem ganha é Satanás. Quando você fica de mal com seu irmão dentro da igreja, quem ganha é o diabo. Quando você vem para o culto e é um irmão que vai pregar, que não seja o pastor, que não seja a pastora, ou alguém de influência na igreja, aquele irmão que está pregando, ele, misericórdia, fulano, porque está cheio de si. O diabo, quem ganha é o diabo, quem ganha é as trevas. Quando você não respeita seu irmão, a Bíblia diz que devemos olhar um para o outro e respeitar cada um na sua colocação. Se você olha para o seu irmão e vê nele respeito, você não vai dar lugar ao diabo.
Você não vai se achar superior, você vai respeitar ele como irmão, na colocação que ele tiver. A igreja, ela precisa aprender que quando defamamos irmão de dentro, nós defamamos o corpo. Quando criticamos, quando apontamos, quando falamos mal, maldizemos aos irmãos, recebemos maldição, recebemos miséria, recebemos, querido, seta maligna. A nossa vida não cresce, porque eu não conheço nenhum fofoqueiro, maldizente, contendeiro, que cresceu espiritualmente. Deus precisa tratar a vida desse homem e dessa mulher, trazer cura, libertação, para que possa crescer no reino e na obra de Deus. A Bíblia diz em Provérbios, capítulo 6, no versículo 16 ao 19. Abra aí, Provérbios. A Bíblia traz um ensinamento. Provérbios capítulo 6. Eu quero ler junto com você. Achei aqui 16. 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mão que derrama sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressa a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentira, e o que semeia contendas entre irmãos. Diga: Deus abomina. A Bíblia diz que Deus não se agrada com isso. A voz do mexeriqueiro nunca edifica ninguém, tampouco produz unidade. Todo mexeriqueiro nunca edifica a igreja. Todo mexeriqueiro nunca vai trazer unidade ao corpo, porque o mexeriqueiro, ele quer dividir. Ele é usado por Satanás. Ele tem um espírito dentro dele da rebeldia, da confusão, da discórdia. Você está indo para cá, ele quer voltar contra, e ele bota no coração, ela bota no coração e volta contra. Está todo mundo subindo a ladeira, a igreja está subindo, mas a pessoa está voltando, e ela está dizendo que não quer ir mesmo e acabou. E alguns ainda falam em nome de Deus. Eu já vi gente dentro da igreja não sair para o evangelismo e ainda armar confusão para outros não irem. Eu já vi gente nesse tempo de pessoas armarem, está todo mundo indo, a pessoa está armando sem ter noção, voltando contra. O sangue de Jesus tem poder. E você vai me dizer, querido, que essa pessoa, ou que alguém que faz isso, está preocupado com a unidade, com o corpo de Cristo, com a edificação da igreja? Não está. E muitas pessoas, coitadas, estão cegas. É usada por Satanás e nem sabe que o diabo está usando. Isso serve para tudo. Muitas pessoas oram, jejuam, faz campanha na igreja, pagam um preço. Vou te dar um segredo. Pare de jejuar, pare de orar, vigie sua boca, que tua vida vai prosperar mais do que tudo. Mude a estratégia agora, porque tem muita coisa na minha e na sua vida que nós perdemos por causa da boca. A Bíblia diz em Provérbios que o homem comerá do fruto da sua boca. Deus abomina o mexeriqueiro, o contendeiro, o fofoqueiro, o intrigueiro, o maledicente. Imagine como não vai ser isso. E aí a pessoa paga um preço de oração, de jejum, de busca, de fé, mas não vigia. A murmuração, ela trava o céu. A murmuração, ela traz morte espiritual. A queixa faz você não avançar e não crescer. Tampouco produz unidade, harmonia, comunhão ou amor. Pelo contrário, é um instrumento de divisão, de mágoa, de dor, que Deus abomina. Mexericar é pecado,
é tornar-se instrumento de Satanás, é fazer abominável a Deus, é mostrar falso caráter, fidelidade ao Senhor, ao corpo de Cristo. O que anda quem anda mexericando revela segredo, mas o fiel de espírito encobre os negócios. Provérbios 11, versículo 13. O que vê de seu irmão falhar, os que vê seu irmão falhar, e em vez de espalhar, a quem encontra, decidir guardar em silêncio, é chamado fiel de espírito. Há muito diferente entre outros. Queridos, o que é que a gente vai ganhar em defamar o irmão quando vê ele no erro? O certo é você chamar ele. Querido, vem cá, querido. Eu te vi ali. Olhe, não estou aqui para recriminar você. Eu quero te ajudar. Quer sair dessa? Vou orar por você, viu? Você fez o que a Bíblia mandou. Você vê seu irmão no erro? Chame ele. Mas em alguns sistemas é assim, ó. Eu vi. Aí chega na casa da irmã, ou do irmão, ou em algum lugar. Fulano não me engana, eu já vi ele. O outro fez aquilo, o outro. Ninguém vai para lugar nenhum. Quem perde é o reino. Quem não avança é o reino. E quem cresce, as trevas. Oh, irmão, defamação é horrível. Crítica. Você não tem ideia de uma palavra lançada na rua. E às vezes, querido, a igreja, ela tem um papel de fofoqueiro e ainda leva para o ímpio. Aí fulano estava na igreja, está desviado, fez isso. Ah, fez aquilo. E ainda fala o nome da pessoa. Precisamos aprender a guardar a nossa língua. Cresci ouvindo, né? O autor do estudo fala, cresci ouvindo meu pai citar. Quem muito fala, muito erra. E a Bíblia, pois, encontramos uma expressão semelhante no livro de Provérbios, que mostra que a consequência do uso da língua, o que guarda a sua boca, preserva a vida, mas o que muito abre os seus lábios, traz sobre si ruína. Diga misericórdia. Tiago capítulo 3, versículo 6 diz, que a nossa língua pode ser inflamada, destruída. Uma língua pode botar fogo na igreja toda. Uma língua. Diga, o sangue de Cristo apaga o fogo dessa língua. Né? Uma língua, ela pode acabar com a vida de um bocado de gente. Porque a Bíblia diz que uma língua, ela pode colocar fogo em um quarteirão todo. Com a defamação, com a calúnia, com a fofoca, com disse-me disse. Diga misericórdia. Eu quero dizer para você, queridos, que Deus não se agrada com isso. E que Ele quer nos levar a uma dimensão diferenciada. Jesus Cristo declarou que daremos conta no dia do juízo de toda palavra fútil que sai de nossa boca. Mateus 12, 36. É hora de darmos basta ao mexerico e lutarmos contra o pecado e enxergarmos que isso prejudica o corpo de Cristo. A palavra que eu tenho para você hoje é que você precisa vigiar. Se alguém vir até você para falar de alguém, eu quero falar com você, você vai ouvir. Você vai dar um conselho, porque ouvir faz parte. Fulano, isso não agrada a Deus, faça assim, assim, assim. Olhe, vamos orar nós dois juntos. Esquece isso. Chama a pessoa, perdoa. A Bíblia diz, quando você tem alguma coisa contra o teu irmão, vai até ele, se reconcilia com ele. Tem gente que não vai querer se reconciliar, mas a sua parte você vai fazer. Davi disse, quanto mais eu sou a favor da paz, tem pessoas que é pela guerra. Já viu aquele ditado? Quando um não quer, dois não briga? Fecha a boca e deixa lá. No relacionamento, na vida dois, alguém vai ter que ceder. Alguém vai ter que ceder. Em qualquer lugar, alguém vai ter que ceder, porque se os dois continuarem falando, vai incendiar tudo. Alguém tem que parar. Alguém tem que ceder, alguém vai ter que dar.
A Bíblia diz que devemos ser tardio no falar e atento no ouvir. O sábio, o tolo, melhor dizendo, até quando se cala é tido por sábio. Calar, irmão, não é esconder transgressões. Calar não quer dizer que você vai ter um problema e vai largar ele lá. Calar é você evitar confusão. Mas se você pode conversar com a pessoa, é a melhor coisa que você faz. Calar não está dizendo que é para você não resolver. Você tem um problema com alguém, você tem que sentar e resolver, rapaz. Tem gente que bota embaixo do tapete, fica 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 1 ano. Tem gente que para de falar com o outro e não sabe nem porquê. Ah, não sei. A gente se falar, já pode parar de falar. E houve o quê? Não sei. Olha que coisa do diabo. Não houve, ele deu um burro em minha cara. Ele me roubou. Ó, ele fez isso e isso. Glória a Deus. Você tem um motivo. Mas por nada, não houve nada. Não fala, não tem relacionamento, não tem comunhão, não tem unidade, não chega para conversar e vai empurrando. E quantos casamentos são destruídos por falta de relacionamento? Quantas mulheres, quantos homens, os problemas são colocados debaixo do tapete. E um dia, quando vai tirar o tapete para lavar, meu irmão, tem cascalho, tem areia, tem casca de banana, tem caroço de jaca, tem um bocado de coisa debaixo do tapete, porque todo dia, no lugar de varrer e colocar no lixo, não conversava e não se relacionava. O que é que fazia? Colocava debaixo do tapete. Deixa isso para lá, vamos passando, empurra com a barriga, empurra com a barriga. Então, quando a Bíblia diz que é para nós nos calarmos, não quer dizer que não podemos sentar para conversar. Tem que sentar para resolver o problema. Cada um com o seu. Agora, se deixar debaixo do tapete, um dia vai andar pela casa tropeçando. Um dia vai começar a se movimentar, vai cair. Um dia a mulher ou o homem ou alguém vai querer tirar o tapete para recolher o lixo. E aí, irmão, não desce mais.